nome do capítulo é o Agora Mais Longo. O que eu sinto que esse capítulo quer colocar, né, é que existe uma evolução, né? Quando a gente estuda história, nós estudamos, comumente se estuda uma evolução, digamos, tecnológica, uma evolução de fatos, né? Mas são poucas as vezes que a história é tratada como uma evolução da consciência. Então, o autor, né, ele nos traz que, na realidade, a gente existe o momento histórico que a gente está vivendo hoje, é super interessante esse capítulo nesse momento, porque a gente está vivendo um momento histórico muito diferente, né? Muito inédito, muito diferente de qualquer outra coisa que a gente viveu, né? Então, essa sensação de que a gente está imerso, eu tenho muitas vezes essa sensação de que nós estamos imersos dentro de um tecido, né? De um tecido que é histórico. Então, que a gente navega dentro da história, né? Navega, não é a nossa mente que navega, é nós inteiros que navegamos nesse tecido histórico e vivenciamos ele, né? Então, é uma vivência que vai no nosso corpo, na nossa consciência, na nossa alma, né? Ela nos atinge em todas as dimensões do nosso ser. E esse capítulo, ele trata justamente de uma evolução dessa consciência. Ele vai começar, né, ele vai relatar um pouquinho os momentos históricos e vai falar, né, de um momento, ele começa relatando digamos, o período histórico que a gente vai chamar de Alta Idade Média, né, que seria a Idade Média dividida em dois momentos históricos, né, desculpe que eu errei a nomenclatura, na realidade ele vai falar da Baixa Idade Média, né? Então, a Idade Média ela é dividida entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média. A Alta Idade Média é o primeiro período de mais ou menos que tem a ver com a queda do Império Romano até o final do reinado de Carlos Magno, que isso se dá mais ou menos no ano 800, 900 depois de Cristo. E ele vai, né, o autor, ele volta 1000 anos, né, ele vai falar do período histórico que começa no ano 1000, né, então a gente, o ano 1000 é o início da Baixa Idade Média, né? O que tem característica nesse período histórico é justamente que na Alta Idade Média existia um afastamento das cidades, né? As cidades foram abandonadas e viraram lugares muito violentos, cheios de doenças, com muitas pandemias, né, etc. Eram centros muito difíceis de se habitar. A Baixa Idade Média é o momento, né, onde a gente retorna para só um pouquinho que virou a tela aqui, a gente retorna para as cidades começam a renascer, né? Então, é um momento onde a igreja está muito poderosa, tá? Na alta idade, ainda não é tão poderosa assim, ela tá, digamos, construindo o seu poder. O poder da igreja na Alta Idade Média é um poder mais que começa a surgir, então os reis os reis bárbaros começam a se tornar cristãos, a população começa a entrar nesse mundo do cristianismo, os monastérios começam a ficar mais fortes, né? Mas na Baixa Idade Média, a partir do ano 1000, isso já está constituído, né? E a visão de mundo que existe aí, a gente pode dizer que é teocêntrica, ou seja, esse Deus cristão, né? Esse Deus
que é um Deus muito paternal, ele lembra muito, né? Se a gente pensar, se a gente for lá para a dimensão das pessoas que viviam na Idade Média, né, a concepção de Deus era muito semelhante à concepção que se tinha, que as pessoas tinham de um senhor feudal, né? Então, vamos pensar um pouquinho na organização da política da Idade Média, né? Então, existia um senhor feudal, um rei, né? Que seria um suzerano, que daí ele teria vassalos, né? E esse rei, uma das, digamos, conexões de poder que se dava eram de senhores que pertenciam à nobreza, né? E que tinham feudos. Esses feudos eram doados pelo monarca a esses senhores feudais, e esses senhores feudais deviam obediência, deviam também fornecer os seus exércitos para o monarca. Da mesma forma, os vassalos, né, eram as pessoas que trabalhavam na terra e deviam obediência ao senhor feudal. Então, na realidade, Deus aí, né, dentro da mentalidade da Idade Média, Deus funcionava como um grande senhor, né, um grande monarca, ao qual os reis, os senhores e a população inteira devia, digamos, fidelidade, né? Então, por isso, a cultura era teocêntrica, ou seja, Deus estava no centro e todos estavam a serviço de Deus, né? Esse Deus católico. Bom, da mesma forma, a concepção de que lugar nós ocupávamos no mundo é uma concepção geocêntrica, né? Então, num primeiro momento, a Terra, né, antes das grandes navegações, a Terra era considerada plana. E o final da Terra era quase como um grande penhasco. E se achava que todas as estrelas, inclusive o Sol, giravam em torno da Terra. E também a gente poder perceber que na Idade Média existiam grandes antagonismos, né? E um dos grandes antagonismos que existia na Idade Média era entre Deus e o diabo, né? Então, tudo que não fosse de Deus era do diabo. E aí a gente vai ver toda a questão da sexualidade, toda a questão do corpo, né? Então, uma visão negativa do corpo, como o corpo como um território onde o diabo poderia incorporar, né? E a alma que mora dentro desse corpo, né? Que é uma caixinha que recebe a alma, como um elemento que é de Deus, né? Então, existe um grande antagonismo em vários aspectos da Idade Média, né? Então, esse antagonismo que ele vem sobre a forma de dissociações. Então, dissociação corpo-alma, dissociação homem-mulher, dissociação Deus e demônio, bem e mal, né? Então, todos esses antagonismos, eles essa divisão ela se manifesta muito forte dentro da Idade Média. Bom, e a Idade Média, e eu vou pegar um pouco do que a Mariluza falou, né? Na Idade Média, então, os sacerdotes, né, os padres, eles vão fazer a relação direta das pessoas com a divindade, né? Então, a gente não se comunica diretamente com Deus, né? Tem que ter um sacerdote que faça esse meio de campo, esse religare, né? Então, isso vem muito da Idade Média, tá? Porque, na realidade, nas religiões ditas pagãs,
muitas vezes os rituais se colocavam a pessoa diretamente em contato com a divindade, né? Através de rituais de transe. Os sacerdotes da igreja, eles vão se ocupar de fazer essa intermediação. E, na realidade, prometendo, né, uma série de regras, prometendo que se a gente se submetesse a essa série de regras, então a gente ganharia o reino dos céus. E isso é uma modificação muito forte da palavra original de Jesus, né? Que a igreja faz por motivos políticos ligados ao Império Romano, originalmente, né? E que, na realidade, vai gerar um nível, né, de corrupção dentro da igreja. Né? Então, aí existe, né, nesse primeiro momento, na Idade Média, uma visão de mundo muito centrada em Deus e nessa obediência, de que se eu fizer tudo direitinho, eu vou ganhar o reino dos céus, eu vou viver no paraíso, senão eu vou para o inferno. Né? Inclusive se vendendo, né? Para quem era muito pecador, a igreja começou a vender, né? Um, um, um pedaço no céu, né? Um pedaço de céu. Então, isso vai gerando uma corrupção no clero, né? E algumas partes da própria igreja vão começar a ficar, digamos, muito insatisfeita com a corrupção que vinha do clero. Né? E uma coisa importante de dizer, se a gente estudar um pouquinho a história da igreja, que é uma coisa que eu estudo bastante, né, para minhas propostas e tudo, se a gente estudar, a igreja sempre teve essa separação, tá? Então, primeiro que quando surgiu o cristianismo, né, já houve várias separações dentro do próprio movimento cristão, né, de formas de ver diferentes a mensagem de Jesus. Né? Daí, depois, quando a igreja virou a religião oficial do Império Romano, daí já houve mais divisões dentro dos que não seguiam essa orientação do Império Romano, que mudou muito, né, que fez uma modificação muito grande na forma de ver os evangelhos, né, e na própria escrita dos evangelhos, mas depois, dentro da própria igreja instituída, da Igreja Católica Romana, começa a ter outra divisão, que é entre o clero da igreja e as pessoas que viviam nos monastérios, né? E depois, mais adiante, né, a gente vai encontrar, então, com Martim Lutero, que é um monge, né, um monge que vive na Alemanha, e que era uma pessoa, aparentemente, que não tinha um grande significado dentro da igreja, mas ele consegue fazer um movimento, né, muito forte de revolta contra a corrupção do clero. E faz uma ruptura dentro da igreja. Né? Essa ruptura e essa decepção com esse clero também ajudam, né, a, digamos, começar a gerar uma nova visão de mundo, uma nova necessidade. E aí vem o período que a gente vai chamar de Renascimento, né, onde, aos poucos, vai se deixando a visão teocêntrica para se chegar num outro tipo de visão, né? Uma visão onde eu quero me abrir para o mundo, né? Onde eu quero retomar, por exemplo, a filosofia antiga, a produção clássica da arte, né? Isso tudo que foi abandonado durante a Idade Média, mas que também a gente não pode dizer que a Idade Média foi um período, muitas vezes as pessoas dizem, a Idade Média foi um período obscuro. Não, a Idade Média foi um período que a gente teve muito progresso em muitas coisas, né? E ela, na realidade, no ventre da Idade Média que nasce o capitalismo, que nasce o Renascimento, né? E todas as questões que a gente vive hoje, né? No mundo
contemporâneo tem a ver, começaram a nascer lá na Idade Média. Bom, então a gente vai começar nesse movimento, né? Surge as grandes navegações, o capitalismo, né? Desse período a gente vai chegar numa evolução da ciência, né? Que, digamos, o Renascimento é o renascimento das artes e da ciência. Então a gente vai chegar num momento onde a ciência ela vai tendo um nível de evolução muito interessante, muito forte, né? Vai se estabelecendo leis que têm a ver principalmente, inicialmente, com a física, né? Essa física, que é a física mecânica, ela vai influenciar todas as outras ciências, e a gente tem, então, uma modificação da percepção, onde a gente não vai mais ver Deus como centro do universo, mas a gente vai ver o homem como centro do universo, o ser humano como centro do universo, no que a gente vai chamar de antropocentrismo. Só que a gente vai ver que o antropocentrismo ele tem uma característica. Esse homem que está no centro geralmente é um homem, né, masculino, europeu e talvez mais que europeu, anglo-saxão. Né? Então, tem algumas características nesse homem, né, são características que, na realidade, a gente poderia pensar o antropocentrismo é a salvação da humanidade, né? Agora o ser humano está no centro de todas as coisas e essa visão de ser humano é uma visão limitada. Tá? Então, se discutiu por muito tempo, né, se mulheres tinham alma, se negros tinham alma, se índios tinham alma, né? Então, na realidade, se a gente vai entrar nessa visão antropocêntrica, a gente vai ver que ela é bastante limitada. O princípio que a gente vive, né, hoje ainda é o antropocêntrico, mas a gente pode perceber que existe uma modificação. A própria biodança, ela propõe um outro princípio, o princípio biocêntrico. O antropocentrismo, ele vai nascendo, né, e vai se constituindo, e aí o autor coloca isso no capítulo, né, na busca de segurança e de controle de racionalidade. Né? Então, todo mundo, a partir do final do século XIX, início do século XX, grande parte do século XX, a gente vai ver uma cultura, uma civilização toda voltada para a segurança, para o controle, para a racionalidade. Então, a ciência ela está muito baseada sobre isso. O que a gente valida cientificamente são coisas que têm uma base segura, um controle, né, de dados, um controle de, de comprovação, né, e também essa comprovação ela está toda baseada em uma questão de racionalidade. Bom, o que a gente pode ver da questão antropocêntrica, né? Ela nos levou a um nível de conforto, de segurança, de bem-estar, ao menos de uma parcela da humanidade, não de toda, né? Porque aqui, volto a dizer que esse antropocentrismo ele não beneficia toda a humanidade, mas apenas uma parte dela. Mas digamos que o antropocentrismo ele nos favoreceu o desenvolvimento tecnológico para a gente poder estar hoje aqui fazendo essa conferência online. Né? Então, toda essa evolução que se dá mais ou menos nos últimos 400 anos, essa evolução da ciência, da filosofia, da arte, né? E essa busca de novos territórios, essa coisa
colonial, né, que hoje o colonialismo vai até outros planetas também, né, a gente continua com uma tendência colonialista muito forte, né, buscando novos territórios, tendo que crescer eternamente, né. Então, ao mesmo tempo que ela nos dá esse conforto, ela vai levando a um esgotamento, né, um esgotamento que é o momento que a gente vive hoje, né? Esse momento histórico onde, bom, a gente chega nesse momento onde a gente tem agora uma pandemia, né? Mas a gente já vinha com o anúncio de uma crise, né? De uma crise generalizada, que talvez tenha se manifestado dessa forma hoje, né? Mas a gente vem com esse anúncio já faz algumas décadas, né? E se fala de que a gente precisa mudar, que existe algo que tem que ser resgatado. E o que seria esse algo que tem que ser resgatado se a gente vê, né, a partir do Profecia Celestina, né? Então, o Profecia Celestina ele está dizendo, olha, a história é uma história, ele é um tempo longo, né? Esse momento que a gente vive aqui, ele é um tempo longo. Ele é um tempo que começou lá faz 1000 anos, né? Lá na Idade Média. Então, a nossa visão, a nossa consciência tem modificado para a gente poder chegar aqui hoje. O que significa esse momento histórico que a gente está vivendo? Né? O que a nossa o que essa segunda visão, né? Ela está revelando, né? Que momento é esse que a gente tem que mudar, né? Mudar algo, e o que está acontecendo para a gente mudar, né? Então, eu trouxe algumas coisas aqui que eu pensei, né, para vocês, que eu sinto que talvez sejam coisas que têm a ver com esse momento de mudança, né? Que, que essa nova consciência, assim como lá da passagem da Idade Média para a Idade Moderna, houve uma modificação de consciência, talvez esse seja um novo momento de modificação. E é isso que a segunda visão traz, né? Então, eu trouxe algumas frases, algumas coisas que eu pensei a respeito disso, né? Que momento é esse? É um momento de reconectar com a espiritualidade enquanto mistério do qual a gente faz parte. Então, toda visão racional, né, o racionalismo, ele vai nos levar longe dessa visão espiritual, né? Então, o que a gente vê em nível coletivo é uma necessidade de renascer para essa espiritualidade. A gente até viu no primeiro capítulo, né, que ele falava da questão de que, de repente, as pessoas, ele dividia em três, né? E dizia, algumas pessoas foram buscar novas coisas, novas formas de expressão da espiritualidade, outras voltaram para as velhas religiões, né? Novos formatos das velhas religiões, e outras pessoas decidiram se alienar completamente dentro do consumo. Então, talvez a gente aqui que está buscando, né, está na busca, a gente está buscando reconectar com uma nova expressão dessa espiritualidade, onde a vida esteja no centro, se a gente vai pegar pela questão da biodança, onde a vida esteja no centro, né? Então, transformação da percepção da nossa presença no mundo. Então, eu gosto muito de um livro que é o Ponto de Mutação do Capra, né? Onde ele diz assim que a crise da nossa civilização é uma crise de percepção. Então, que nós nos percebemos como centro da existência, como centro, como propósito central da existência da vida, a existência do ser humano sobre esse planeta, né? E que, na realidade, o Capra, lá nos anos 80, ele falava, não, a crise da nossa civilização é uma crise de percepção, a gente tem que deixar de se colocar no centro para perceber que nós somos parte. Então, a gente faz parte do grande mistério, que podemos revelar o melhor de nossa essência. Então, essa possibilidade de a gente
revelar enquanto ser, né, esse melhor que nós somos, não um melhor racional, não um melhor egóico, né, eu ser melhor que o outro. Não, eu gosto da palavra propósito. Então, que eu possa reconectar com o propósito da minha existência, para poder manifestá-lo. E aí eu gosto muito das coisas que o Rolando Toro, o criador da biodança, ele trazia, né? De que nós somos seres únicos. Né? Então, que nunca na história existiu alguém igual a mim e nunca mais vai existir. Então, a gente tem uma oportunidade única da existência, de estar sobre esse planeta, né? E que talvez a gente tenha um propósito nessa existência, como seres únicos que só vão se manifestar uma vez, né? Nessa forma, ao menos. Né? Então, qual é o meu propósito? O que eu vim revelar nessa existência? Se eu não revelar isso, mais ninguém vai poder revelar. Se eu não revelar isso, vai se perder um grande talento, algo muito bonito vai se perder. Né? E daí, como última coisa, eu coloco para vocês, né, uma reflexão, que é poder trocar o controle, que era uma característica do antropocentrismo, né, pela confiança atenta e desperta. Ou seja, o confiar, né, nesses fluxos da natureza, nesses fluxos sincrônicos, né, nessas coincidências, confiar, mas confiar de uma forma desperta. O que significa isso? É poder ver o sentido das coisas, né? Não é confiar, eu confio que vai dar tudo certo e me abandono que vai dar tudo certo. Ok, mas percebe onde tu está, qual é o fluxo onde tu está. É essa atenção que eu creio que a primeira e a segunda visão juntas trazem. Né? Então, a gente tem que sair da era do controle para entrar na era da confiança. Mas é uma confiança atenta e desperta, porque necessita nossa participação. Não é a visão da era de peixes, né? Onde Deus tudo provê. Não. É uma visão aquariana, é uma visão onde nós participamos do processo, somos parte, não somos o centro do processo, mas somos parte desse processo.